Papa Francisco vive sua Páscoa definitiva, um sinal para a Igreja e para o mundo. Em 21 de abril de 2025, o Papa Francisco retornou à casa do Pai. De Emaús al-Qubeib, o lugar que recorda a aparição do ressuscitado, a comovente mensagem do Frei Francesco Paton, Frei Ibrahim Faltas e do bispo argentino Dom Carlos Malfa. Patriarca Pizzaballa lembra o Papa Francisco. Em um encontro informal com alguns jornalistas, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, compartilhou seu estado de espírito diante da notícia da morte do Papa Francisco. No Santo Sepulcro, missa pelo Papa Francisco. No dia 23 de abril, diante do túmulo vazio na Basílica do Santo Sepulcro, a Igreja da Terra Santa se reuniu para celebrar a Santa Missa em sufrágio do Sumo Pontífice, Papa Francisco. O povo de Deus segundo a Sagrada Escritura. Foi realizado em Jerusalém o 48º curso de atualização bíblico-teológico. O tema desse ano, o povo de Deus segundo a Sagrada Escritura. Na segunda-feira, 21 de abril, na cidade palestina de Al-Qubeib, os frades da Custódia da Terra Santa, juntamente com um numeroso grupo de cristãos locais e peregrinos, estão celebrando a memória do encontro entre Jesus e os 2 discípulos de Emaús. Enquanto o Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, preside a Eucaristia, chega a notícia: o Papa Francisco retornou à casa do Pai. O encontro do Papa com o Senhor ressuscitado acontece, portanto, no dia de Páscoa. E entre os presentes em Al-Qubeib está também um bispo argentino, Dom Carlos Malfa, que, visivelmente emocionado, recorda um Papa que foi, antes de tudo, um grande amigo. Eu o conheci antes dele ser bispo, e nem eu era bispo, mas nos conhecemos sim há muito tempo. É por isso que tenho uma lembrança tão boa disso. Quando o encontrei pela primeira vez após sua eleição no Brasil, apenas um mês depois, sempre me lembro, encontrei a mesma pessoa de sempre, aquele amigo sorridente, um irmão com muito senso de humor e também aquele homem que apontava para o que Deus quer para a Igreja nos dias de hoje em que vivemos. O Senhor o chamou em um dia especial porque o chamou justamente na 8ª da Páscoa e o chamou também depois de uma vida dedicada inteiramente ao serviço da Igreja. E enquanto Papa, eu diria também uma vida muito dedicada à Terra Santa. A Terra Santa sempre esteve em seu coração. Ele era assim desde que era cardeal de Buenos Aires. Ele também era o primeiro a querer apoiar a Terra Santa por meio da coleta da Sexta-feira Santa. Enquanto Papa, ele era muito cuidadoso, e quando ele esteve na Terra Santa, ele esteve não apenas aqui, mas também em Chipre. A mensagem de ontem, a mensagem Urbi et Orbi, também foi amplamente dedicada à Terra Santa, ao desejo de paz e ao desejo do fim da guerra, do fim do ódio e da incompreensão, e do início de um tempo de reconhecimento mútuo e paz. Espero verdadeiramente, de todo o coração, que o Senhor ouça essa última oração que o Papa fez ontem pela paz para a Terra Santa, para a Palestina e para Israel. E espero sinceramente que, além do Senhor ouvir esta oração, também a ouçam aqueles que têm a grande responsabilidade de governar e a grande responsabilidade de ser, como governantes, operadores da paz. Di governare e la grave responsabilità di essere, in quanto governanti, operatori di pace. L'unico che parlava di pace in questi ultimi giorni. Ele era o único que falava sobre paz nesses últimos dias. Ele foi o último ontem. Ontem ele também falou sobre a Terra Santa. Ele falou sobre a situação em Gaza, falou sobre paz. Ele sofreu muito com essas situações na Terra Santa. Ele sempre quis saber. Quando o conheci, ele sempre quis saber como vivíamos, qual era a situação aqui.
Foi ele, creio eu, quem mais sofreu com a situação da guerra. Todos os dias, mesmo quando estava no hospital, todos os dias ele ligava para Gaza, ligava para o povo de Gaza e chamava todos para ficarem próximos. E ele era realmente muito próximo de nós, especialmente do povo de Gaza. Quando l'ho incontrato la prima volta, ha scherzato sul mio cognome, pensava che io... Quando o conheci, ele brincou sobre o meu sobrenome. Pensou que eu era de origem norte-americana e me disse: pensei que você fosse Yankee, mas você é do Trivêneto. Então espero que ele continue nos ajudando, mesmo do céu, e que continue com o seu senso de humor, eu diria, a nos dar a capacidade de viver situações dramáticas sem nunca perder a esperança. A darci la capacità di vivere in situazioni drammatiche senza mai perdere la speranza. Veramente un momento molto triste per me. Verdadeiramente é um momento muito triste para mim pessoalmente. Eu realmente o considerava um pai. Para mim, ele era um pai. Isso é uma má notícia. Mas o mais lindo foi o dia especial em que ele foi para o céu. Bem nesse dia, que é Páscoa. Depois de cumprimentar todas as pessoas ontem, ele saiu e todos o viram. Estava claro que ele sentia que a hora se aproximava. Mas que maravilha! Ele se despediu de todos e foi para o céu. È andato al cielo. Credo che la morte di Papa Francesco proprio nel giorno di Pasqua è un dono grandissimo. A morte do Papa Francisco, precisamente no dia da Páscoa, é um grande presente. O significado mais profundo da nossa fé. E então, ele encerrou seu dia terreno com a mensagem Urbi et Orbi, onde deu a sua bênção a Roma e ao mundo. Ele percorreu depois a Praça de São Pedro lotada de fiéis. Por isso, parece-me que a despedida desse mundo foi muito bonita para ele e também para nós, que temos esta esperança viva no coração, a alegria do Evangelho. Ele nos falou sobre isso, anunciar Cristo, construir a igreja, caminhar juntos. O legado é muito grande, a alegria do Evangelho, para anunciar esta alegria. Por isso, agora todos nos reunimos em torno de sua memória, recolhemos seu legado e nos abrimos com grande esperança para o futuro da Igreja e do mundo. E ci apriamo con grande speranza per la Chiesa e per il mondo. O cardeal Per Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, teve um encontro informal com alguns jornalistas por ocasião da morte de Papa Francisco e sua iminente partida para Roma. Lá ele comparecerá ao funeral do pontífice e participará pela primeira vez ao conclave. O momento em que o patriarca abriu seu coração, trazendo preciosas lembranças com Francisco, a quem conheceu quando era custódio da Terra Santa e antes ainda como arcebispo de Buenos Aires. Depois, Francisco veio em visita à Terra Santa e o encontro que ele lhe pediu para organizar no Vaticano entre Abu Mazen e Shimon Peres. Uma relação que se tornou ainda mais intensa e contínua nos últimos anos, após sua nomeação a cardeal e o drama da guerra na faixa de Gaza, que viu o Papa Francisco engajado na linha de frente, todos os dias no apoio à pequena comunidade cristã. Lui abbia avuto sempre in grande attenzione questa comunità. Ele sempre teve grande atenção para esta comunidade e para toda a comunidade da Terra Santa, tanto na Palestina quanto em Israel. Ele liga há mais de 1 ano e meio todos os dias. Ele sempre nos pediu para cuidar das crianças e das pessoas que sofrem. A última vez que ele nos ligou foi no Sábado Santo, antes da véspera da Páscoa. Mais uma vez, ele nos agradeceu pelas orações e perguntou como estávamos. Ha domandato come eravamo tutti. Francisco foi um homem carismático que inverteu padrões, abrindo novos caminhos para a igreja e para o mundo. Ele não se apegava às formas nem a protocolos, mas respondia com entusiasmo ao que o Espírito Santo lhe sugeria para o bem do povo que lhe estava confiado. A paternidade de Francisco é palpável, seu amor ao Evangelho é sem meias medidas, sua caridade infinita para com os homens e, em particular, como recordou o patriarca, para com os pobres, as vítimas da guerra, os explorados.
Francisco foi um homem livre que pediu aos cristãos que fossem livres, que soubessem ler os sinais dos tempos a partir da presença de Jesus em cada homem e circunstância. E aqui na Terra Santa, como em outras partes do mundo, marcadas pela guerra, ele indicou sem medo o caminho da justiça e do perdão. Amor ao povo judeu e aos muçulmanos, aos distantes e aos desanimados, atenção aos últimos da terra e à casa comum, como critérios fundamentais para equilibrar e gerir o ritmo do progresso. Ele foi um grande papa que marcou um antes e um depois na história da Igreja. Todos os líderes mundiais, incluindo israelenses e palestinos, uniram-se ao luto pela perda do Santo Padre. Nele o mundo tinha o farol que dissipou muitas sombras que obscurecem o horizonte. Francisco trazia aquela luz própria de quem não tem outra missão senão anunciar Jesus Cristo e o destino glorioso que ele abriu na história de todos os homens e de todos os povos. Um destino que se realiza envolvendo a liberdade, a inteligência e a vontade, mas que é garantido, sobretudo, pela graça no Senhor ressuscitado. Que o Papa Francisco, ao retornar à casa do Pai no dia de Páscoa, nos ajude a crescer na fé, na esperança e na caridade, as únicas coisas de que os cristãos e a Igreja, e isso vale para todos os tempos, realmente precisam. No dia 23 de abril, diante do túmulo vazio na Basílica do Santo Sepulcro, a Igreja da Terra Santa se reuniu para celebrar a Santa Missa em sufrágio do Sumo Pontífice Papa Francisco. Uma liturgia muito participada pelo clero local, cristãos e comunidades religiosas que vieram unir-se em oração e ao mesmo tempo louvar ao Senhor pelo dom que Ele concedeu à Igreja do mundo inteiro, dando-lhe esse padre pastor por 12 anos. Presidindo a Eucaristia, o cardeal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém. A homilia foi proferida por Frei Francesco Patton, custódio da Terra Santa. Estiveram presentes o Corpo Diplomático Internacional e vários pastores das igrejas irmãs. Abbiamo avuto un regalo, un dono venuto dal cielo. Recebemos um presente, um dom do céu que é a pessoa do Santo Padre. Agradecemos ao Senhor por termos recebido esse dom. Rezemos com ele agora porque certamente nosso Santo Padre está rezando pela Igreja, sendo o sucessor de Pedro. Mas mais importante do que isso é sentir-se uma comunidade com a orientação daquele que era seu pastor. Sob a orientação de um padre que amava todos os seus filhos, sem distinção. Sotto una guida di un padre che ha amato i figli, tutti i figli, senza distinzione. Temos fé que este Santo Padre está no céu, na luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que rezou pelo Líbano, pela nossa Igreja em sua vida. Agora continua com os papas que o precederam. Com esta oração, temos grande esperança de seguir em frente. Nossa Igreja é fundamentada em Jesus Cristo. Continuaremos a rezar ao mesmo tempo pelo novo Papa, que será chamado pelo Espírito Santo por meio dos cardeais. Entre os concelebrantes estava o cardeal mais jovem do conclave, o arcebispo greco-católico de Melbourne, Austrália. Sim, sou o mais jovem, mas, como eu disse, não é minha culpa. Acredito que seja uma missão de grande responsabilidade, não só para mim, mas também para o Colégio Cardinalício, porque, como vocês sabem, estamos tomando uma decisão muito importante, não para alguns anos, mas acredito que para algumas décadas. Então, por favor, rezem por todos os cardeais. É uma pena que ele não tenha vindo para a Galileia. Quando ele veio à Terra Santa, foi uma visita muito curta e depois o vimos em Jerusalém. Mas estamos falando da Galileia das Nações, portanto, da periferia. E o Papa gostava muito e sempre esteve perto daqueles que estão longe. Esta é a sua mensagem e nós aguardamos conosco. Graças à generosidade de muitos benfeitores, um grupo de jovens cristãos da Cisjordânia poderá assistir ao funeral do Papa Francisco. Andiamo
Vamos em sinal de gratidão e fidelidade a esse grande Papa, porque ele mesmo disse que aqui está o caminho contínuo rumo a Deus. Aquele que convidou, colocou nesses jovens e nos jovens do mundo a semente da esperança, do desejo de ter sede de paz e de ter sede de sentido. Esses jovens não podiam deixar de ir ao encontro para lhe agradecer e participar da sua saudação. A Santa Missa que participamos é plena de sentimentos difíceis de traduzir em palavras, sentimentos de alegria e tristeza, porque o Papa Francisco, homem de paz, misericórdia e simplicidade, partiu para o céu. Mas também estamos felizes por termos conhecido alguém como ele, um verdadeiro e santo Papa. E hoje aqui no Santo Sepulcro, em nome dos cristãos de Jerusalém e da Terra Santa, rezamos porque temos a certeza de que ele foi um homem de Deus. O Papa Francisco não era apenas para os católicos ou apenas para o cristianismo, mas ele era muito próximo de todos, próximo de cada ser humano, de cada pessoa necessitada, assim como o Senhor Jesus Cristo. Hoje, nossas condolências à comunidade cristã de Jerusalém e da Terra Santa pelo falecimento de Sua Santidade, o Papa Francisco. Imediatamente após receber as condolências, o patriarca, saudado pelos fiéis da Terra Santa, partiu para Roma. Foi realizado de 22 a 25 de abril no Auditório da Imaculada, no Convento de São Salvador, em Jerusalém, o 48º curso de atualização bíblico-teológico, promovido pelo Studium Biblicum Franciscano. O tema desta edição, o povo de Deus segundo a Sagrada Escritura, no centro das reflexões, estudos e aprofundamentos bíblicos. Já na abertura, o padre Rosário Pierre, decano do Studium Biblicum Franciscano, convidou os presentes a rezar pelo Papa Francisco. Ele aproveitou a oportunidade para recordar o apreço do pontífice pelo estudo da Bíblia e pela missão de formação e pesquisa realizada pelo SBF. Naturalmente abbiamo dedicato a lui questo corso di aggiornamento. Queríamos dedicar a ele esse curso de atualização biblioteológico. Gostaria de recordar o encontro em que, enquanto lia uma saudação dirigida a nós, em determinado momento ele parou, olhou para nós e disse: se o que vocês fazem nas salas de aula da universidade, da faculdade, não chega às pessoas, é inútil. Para expressar sua capacidade de olhar para tudo, para a ciência, mas sobretudo para a evangelização, para envolver os fiéis e levar a mensagem da Sagrada Escritura às pessoas simples. Evangelizzazione, soprattutto coinvolgere i fedeli e far arrivare il messaggio della Sacra Scrittura alle persone semplici. Como parte da tradição, o estúdio organiza excursões todas as tardes. O curso culmina com um dia inteiramente dedicado às visitas arqueológicas, enriquecido por explicações sobre os lugares bíblicos. Però questo approccio pratico, possiamo dire, podemos dizer que essa abordagem prática da relação entre texto, tradições e lugar é muito formativa. Vemos que faz muito sucesso entre as pessoas que frequentam nossos cursos. Elas nunca mais esquecem. Non dimenticano mai più questa esperienza. Os conteúdos de alta qualidade e profundidade oferecidos pelos professores e acadêmicos do Studium Biblicum estão disponíveis na íntegra no canal do Christian Media Center no YouTube e na página oficial do Studium Biblicum Franciscano. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações.
Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.